Pois é, que situação. Gasolina roda mais que álcool, mas aí o preço também muda, dá uma confusão, vai em um, vai no outro, e ali na hora, na bomba, a gente nem sabe como fazer essa conta tão rápido. Para contextualizar o ouvinte entender, ontem o presidente Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir essa questão dos impostos federais sobre os combustíveis, uma vez que a desoneração termina hoje. O Ministério da Fazenda anunciou um aumento de imposto sobre o combustível para arrecadar 28 bilhões e 800 mil neste ano. A pasta não explicou qual será o percentual de reajuste, nem o valor em reais por litro de cada combustível que irá impactar a vida de nós, motoristas, consumidores de gasolina, de álcool. Hoje, o presidente se reúne novamente com os ministros e também com o presidente da Petrobras para definir esta questão. O governo estuda um meio termo, né, o Ministério da Fazenda e o governo, né, com uma reoneração parcial para reduzir o impacto na economia dessa volta dos tributos federais, inclusive ele impacta diretamente na inflação, né? O que deverá ser tratado com a Petrobras é o fato de a gasolina estar custando no Brasil atualmente 6% a mais do que no mercado internacional em relação ao preço do petróleo, do barril do petróleo. Então uma redução no preço às distribuidoras poderia amenizar a alta dos impostos. Sobre isso a gente conversa agora com o Emílio Martins, que é o presidente do RECAP, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas, né, que representa os postos de combustíveis aqui de Campinas e região. Bom dia, Emílio. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Carolina. Bom dia. Estou à sua disposição. Presidente, primeiramente, como que o RECAP vê essa alternativa de uma reoneração parcial? É uma boa saída? Não, veja bem, é a realidade, né? Não é questão de saída, né? Isso começou lá na campanha eleitoral do ano passado, que desonerou toda a cadeia de combustíveis, mais GLP, mais GNV, e agora chegou a hora de voltarem os impostos, né? O S10 e o GLP continuam desonerados até dia 31 de dezembro, ou seja, durante todo esse ano 2023, e a gasolina, etanol e GNV encerra hoje a desoneração, voltando amanhã os impostos, ao que tudo indica, né? Que oficialmente a gente não tem nada, o que a gente tem são notícias e reuniões que se realizam desde a semana passada. Estamos aguardando algum posicionamento das distribuidoras já estarem retendo o produto, cortando o produto, não entregando o produto, subindo o produto. Muitos postos, a maioria dos postos de gasolina hoje já está pagando mais caro desde a semana passada, aumento homeopático. Essa é uma estratégia que as distribuidoras utilizam para proteger o seu capital de giro, não é isso? Aliás, Emílio, é até um questionamento importante para o consumidor, porque a relação do consumidor é direta ali com o dono do posto, às vezes. Tem gente que tem amizade até com o dono do posto, ou tem gente que nem sabe quem é o dono do posto, mas entende que o dono do posto é que está fazendo essa movimentação. É ou não é? O dono do posto é o único disponível que está disponível para apanhar, né? Apanha do consumidor, apanha da maioria da imprensa, apanha das autoridades, mas no cão que ladra, ele acaba não apanhando, né? Que as distribuidoras estão livres, leves e soltas, subindo o preço e sonegando o produto para a rede de postos. Então, eu estou falando isso com a maior tranquilidade, eu não estou falando que talvez, eu estou afirmando. Está afirmando. Todas as distribuidoras hoje ou estão segurando o produto, ou estão aumentando o preço, ou estão fazendo os dois. Emílio, então a gente já está notando, né, um aumento nos postos de combustíveis, na gasolina, antes mesmo da volta dos impostos federais. Então essa é a explicação para esse aumento. Sem dúvida nenhuma. A maioria das distribuidoras já está subindo desde ontem. E especialmente aquelas distribuidoras que atendem os postos que não têm contrato, né? Os postos bandeira branca. Esses postos estão sofrendo muito. Geralmente nessas épocas de reajuste de preço, eles sofrem bastante, porque não existe garantia de que a distribuidora tem nenhum compromisso. Isso não quer dizer que as outras distribuidoras que têm bandeira, que têm postos bandeirados, que têm rede grande, não façam isso. Fazem. Cortando muito produto. Hoje tem posto de gasolina. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ver muitos postos hoje sem produto. Não tenho dúvida disso. Uma outra questão que preocupa o motorista é quando o posto, diante de uma situação dessa, acaba até infringindo lei quando faz
o batizado aí do combustível. Os senhores se preocupam com isso também? Sem dúvida. Esse é um problema crônico no nosso setor, né? É um problema crônico. A fraude é uma atividade que é praticada pela minoria, mas faz um estrago gigantesco. Por quê? Porque aos olhos do consumidor, aos olhos de algumas autoridades, esse camarada que às vezes pratica preços que a maioria dos postos não consegue praticar, eles são balizados de fraude, né? Ou em fraude volumétrica, ou sonegação de impostos, ou adulteração de produto. Isso é um problema sério que a gente enfrenta. Não sou só eu que falo, as distribuidoras reclamam, as autoridades reclamam, o Ministério Público reclama, mas na prática, esse pessoal continua livre, leve e solto. Emílio, para ter uma informação mais objetiva sobre essa questão do aumento do preço para os consumidores, Sim. é possível estimar quanto que vai subir mais ou menos aqui na cidade o litro da gasolina e do etanol? Eu sei que tem vários fatores ainda em jogo, né? Tem a Petrobras que ainda está cobrando 6% acima do mercado internacional, tem também essa dúvida de se a reoneração vai ser parcial ou total, mas dá para fazer alguma estimativa já? Olha, ontem, isso que você acabou de falar, era uma situação real. A Petrobras, internamente, o produto está mais caro que lá fora. Me parece, nós estamos levantando hoje, que os indicadores mostram que, por conta de outras variações, me parece que na gasolina não tem mais espaço para a Petrobras baixar o preço, ou seja, os preços se equipararam internacionalmente e aqui dentro, né? É o que tudo indica, a gente está confirmando essa informação. Mas está nítido que o governo tem a intenção, o governo federal tem a intenção de aproveitar essa diferença, que ela é temporária, momentânea. E isso é um estudo que é feito, uma comparação que é feita diariamente pela Bicom e por outras instituições que balizam o preço praticado pela Petrobras internamente, que é, de longe, a líder de mercado em produção de derivados, né? Com os produtos internacionais, ou seja, ela baliza como é que está o preço aqui hoje da Petrobras comparado com o que o importador vai trazer de fora. Se a Petrobras estiver vendendo acima desse preço, está favorável para a importação de produto, e aí se importa produto. Está abaixo, é inviável importar, os importadores se retraem, e aí entra uma situação de risco, que é a falta de produto. E ainda o Brasil, graças a Deus, a Petrobras ela tem mantido uma certa paridade e os importadores têm repassado também nas bombas para os postos essa diferença. Por isso que não falta produto. Mas eu acho que o governo não vai conseguir, dessa vez, minimizar esse retorno dos impostos com o preço da Petrobras. Eu acho que ele não vai conseguir hoje, está desfavorável. Uhum. Emílio, eu sei que eu vou resgatar aqui uma antiga ferida, mas não tem como a gente não fazer essa avaliação e comparação do que a gente chamou uma certa vez de o combustível brasileiro, o combustível natural, que, aliás, era uma postura política, uma decisão política incentivar o etanol. E por que ele raramente custa menos de 70% do valor da gasolina? Aí quando a gasolina sobe, ele sobe também. Me parece que o etanol fica sempre ali dentro da gaveta quando precisa ser usado e não, talvez, da maneira como poderia beneficiar o próprio brasileiro? Bom, veja bem, o etanol, ele sempre... A baliza de preço do etanol no mercado sempre foi a gasolina, né, o balizador de preço. Né? O que a gente tem ouvido falar de ontem para hoje é que a desoneração ela vai acontecer amanhã 100% na gasolina e parcialmente no etanol, né? Eu acho que dificilmente isso vai beneficiar o consumidor final, porque na realidade, ao contrário da gasolina, que nós temos um produtor só, e existe um certo controle por parte do governo nessa empresa, por conta do controle, né? No etanol, os preços variam em função do preço da gasolina. E
aquela famosa situação de que quando chega a 70%, quando o etanol ele custa 70%, até 70% do preço da gasolina, ele é vantajoso para o consumidor. Isso é que vai balizar o preço do etanol e não o imposto. Tá certo. Emílio, quero agradecê-lo aqui pela participação e essas reflexões aí que estamos fazendo, viu? Emílio Martins do Recado. Se você me permitir um registro, Carolina. Pois não. Deixar claro que para o nosso segmento, a forma como está hoje desenhado a formação de preço, ou seja, desonerado, é o que nos interessa, vender combustível mais barato. E hoje, o que acontece? Gasolina mais cara é ruim para o consumidor, aumenta ainda mais a vantagem para quem quer trabalhar desonestamente, usando vamos dizer assim, a subsistência, né, do negócio. E também a questão do capital de giro. Para nós, cada porcentagem a mais no preço é uma porcentagem a mais no nosso capital de giro, é uma fatia a mais que a gente tem que colocar no nosso capital de giro. Então, nosso setor não está feliz com a volta dos impostos. Porém, entendemos que é uma situação passageira. Desde o ano passado sabíamos que isso ia acontecer. Acho que o governo poderia pensar em escalonar um pouco isso, para não onerar muito. Afinal de contas, nós não temos só no combustível o carro de passeio, né? Como tem se falado aí, não, a gasolina é um combustível da classe média alta. Não é, não. Nós temos motoristas, Uber, nós temos taxista. Isso vai acabar onerando também demais a inflação. Então, acho que esse registro é importante para desmistificar esse negócio que o combustível caro interessa aos postos de gasolina. Não interessa, não. Impacta a todos, realmente, né? Emílio, obrigada pela entrevista e um bom dia para você. Bom dia, obrigado pela oportunidade. 9h59.